Olá, pessoal! Começando a nossa segunda parte da aula do curso de Gerenciamento de Projetos, o módulo de Gerenciamento dos Recursos Humanos e Comunicação. E aí, nessa segunda parte, finalmente começamos a estudar a área do conhecimento, gerenciamento da comunicação e os seus processos. Nesse primeiro estudo de processo, nós falaremos sobre o planejar o gerenciamento das comunicações. O planejar o gerenciamento das comunicações e também passaremos por todas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo. Aqui é uma visão geral mostrando os três processos e é importante destacar que o planejar o gerenciamento das comunicações está dentro do planejamento, já o gerenciar a comunicação está na execução, enquanto controlar as comunicações no monitoramento e controle. Então, planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisito das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis. O principal benefício desse processo é a identificação e a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes interessadas. Comunicação, assim como todas as áreas do conhecimento, requer um planejamento. Aqui é importante planejar, principalmente como iremos nos comunicar com todos os stakeholders, que tipo de informações serão entregues a cada um deles, e como essa comunicação se dará, por exemplo, via e-mail, WhatsApp, físico, numa reunião, etc. Embora todos os projetos compartilhem as necessidades de comunicar as partes interessadas, comunicar as informações do projeto, as necessidades de informações e os métodos de distribuição podem variar muito. Os pontos importantes que podem precisar ser considerados incluem, mas não estão limitados a. Por que eu digo isso? Inclui, mas não estão limitados. Porque aqui é só uma dica. Você precisa estudar seus stakeholders para entender bem o que é que precisa. Então, quem precisa de quais informações e quem está autorizado a acessar tais informações. Então, por exemplo, o diretor financeiro necessita de informações detalhadas do orçamento do projeto. Outras partes não precisam ou não estão autorizadas a acessarem tais informações. Quando as informações são necessárias, principalmente informações de avanço do projeto, né? Visto que essa depende do tempo que o gerente do projeto necessita para atualizar o cronograma do projeto, né? Eu tento deixar meus projetos, a atualização dos cronogramas, uma vez por semana, porque dá tempo de correr todo o projeto. Então, eu inicio a atualização numa segunda-feira e aí corro todo o meu cronograma com todas as partes que estão dentro do cronograma, finalizando na sexta-feira e emitindo os relatórios que têm que ser emitidos. Onde as informações devem ser armazenadas? Aqui devemos nos preocupar em termos de segurança da informação, proteção de dados, apenas pessoas autorizadas que terão acesso, a acessibilidade dessas informações, as pessoas devem ter acesso de forma ágil a todas essas informações. O formato em que as informações devem ser armazenadas. Por exemplo, se o cronograma for enviado em MS Project, quem não tiver licença do mesmo não conseguirá abrir. Então, não adianta enviar o cronograma em Project se as partes não conseguem abrir o cronograma em Project. Então, talvez salvar um PDF, mandar ou só da parte. Então, você precisa entender como vai mandar esses formatos. Como as informações podem ser recuperadas. Importante manter o registro das edições, né? E os arquivos obsoletos mantidos na base durante pelo menos o tempo do projeto. Se você trabalha em uma empresa que trabalha com projetos semelhantes, né? Manter por um tempo superior ao tempo do projeto, as informações podem ser requeridas em projetos futuros, né? Se o fuso horário, as barreiras linguísticas e as considerações
multiculturais devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, eu trabalhei em um projeto que todo o time de desenvolvimento estava na Austrália. Tá? Esse projeto era um projeto de desenvolvimento de um produto para uma montadora aqui no Brasil, mas todo o desenvolvimento desse produto, dessa montadora, desse veículo dessa montadora, estava na Austrália. Tá? Então, enquanto eu estava trabalhando aqui no Brasil, eles estavam descansando. Né? Então, foi necessário um plano de comunicação muito bem definido, já que tínhamos poucas horas de contato durante o dia. Né? Então, exemplificando isso de forma prática, eu teria que estender um pouco a minha jornada de trabalho e eles chegarem um pouco mais cedo lá para a gente poder ter alguns encontros para facilitação da comunicação desse projeto. Então vamos lá. Como entradas do planejar o gerenciamento das comunicações, nós temos em primeiro momento o plano de gerenciamento do projeto, né? Fornece informações sobre como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Toda a documentação de planejamento deve ser levada em consideração para planejar a comunicação. Então, todo aquele book do gerenciamento do projeto até então, você precisa revisar e levar em consideração tudo para planejar sua comunicação. Fatores ambientais da empresa. O processo planejar o gerenciamento das comunicações está estritamente vinculados aos fatores ambientais da empresa, já que a estrutura da organização terá um efeito importante nos requisitos da comunicação dos projetos. A forma de se comunicar terá grande influência na cultura da organização, né? Assim, não existe um método travado que possa ser replicado. Fazer um bom diagnóstico, usando entrevistas, por exemplo, é fundamental para manter a comunicação efetiva do projeto. Registro das partes interessadas, então fornecer informações necessárias para planejar a comunicação com as partes interessadas do projeto. Precisamos com quem iremos, né? Com quem iremos nos comunicar. É importante entender individualmente como se comunicar com eles. Então, fazer uma entrevista, e entender cada pessoa como uma pessoa com uma personalidade única e você se adaptar à comunicação a ela é fundamental. Ativos de processos organizacionais, mais uma vez, se utilizar de ativos de processos já utilizado ou praticado pela organização, por exemplo, uso de Outlook para envio de correios e agendamento das reuniões, ou o uso do Google Drive para armazenamento dos relatórios do projeto. Passando para as ferramentas e técnicas, a primeira ferramenta que nós temos é a análise de requisitos das comunicações. Determina as necessidades de informações das partes interessadas do projeto. Esse requisito são definidos pela combinação do tipo e do formato das informações necessárias com uma análise de valor dessas informações. Então, o gerente de projetos também deve considerar o gerente de projetos também deve considerar o número de canais ou caminhos de comunicação em potencial como um indicador da complexidade de comunicação do projeto. Tá? O número total de canais em potencial é n-1 dividido por 2, onde n representa o número das partes interessadas. Dois pontos importantes aqui. Quanto maior o número de canais de comunicação, mais complexo será a comunicação e, consequentemente, mais complexo será o seu projeto. Né? Inclusive, quando a gente faz uma análise de priorização do projeto e categorização dos projetos, de uma carteira de projetos, a gente precisa levar em consideração alguns critérios de complexidade para que você possa, por exemplo, definir uma estratégia de acompanhamento melhor aos projetos mais complexos. E com certeza, um dos temas que deve ser levado em consideração na hora de categorizar esses projetos é a complexidade de sua comunicação. Então, se envolve muitos canais de comunicação,
mais complexo é o projeto. Entrevistar todas as partes interessadas para levantar todos os requisitos da comunicação, né? Uma dica é usar o processo de coletar requisitos, que a gente estuda isso, esse processo de coletar requisitos no gerenciamento de escopo, né? Como primeiro processo do gerenciamento de escopo. Para também aproveitar esse momento e coletar as informações acerca de comunicação. Então, otimizar tempo e ser mais produtivo. A fonte de informações normalmente usada para identificar e definir requisitos das comunicações dos projetos inclui, mas não, mais uma vez, não se limitam a organogramas, organização do projeto e relações de responsabilidade das partes interessadas, disciplinas, departamentos e especialidades envolvidas no projeto, logística de quantas pessoas estarão envolvidas no projeto e em que locais, por exemplo. Então, possivelmente são fontes já desenvolvidas pela organização ou por projetos já finalizados. Este último como dados históricos, né? Se são projetos já finalizados, entra como dados históricos do projeto atual. Tecnologia de comunicações. Os métodos usados para transferir informações entre as partes interessadas do projeto podem variar de modo significativo. Por exemplo, uma equipe de projeto pode usar diversas técnicas, desde conversas rápidas a reuniões longas, ou desde simples documentos escritos, né, a materiais extensos. Por exemplo, cronogramas, banco de dados, websites, que podem ser acessados online como métodos de comunicação. Então, hoje a gente tem diversos softwares de gerenciamento de projetos que facilita muito a comunicação do projeto, né? São os softwares de gerenciamento de projetos, por exemplo, como MS Project, né? De condução de atividades, por exemplo, o uso do Trello, software de gestão de documentos como Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Software que consegue te entregar tudo isso em um único ambiente, por exemplo, Project Builder, né? Você compilar tudo isso em um único ambiente. Então vai depender muito da tua necessidade e do teu poder aquisitivo dentro do projeto para escolher todo esse arsenal aí de tecnologias que vai poder lhe auxiliar na gestão, não só da comunicação, mas como na gestão geral do projeto. Os fatores que podem afetar a escolha da tecnologia de comunicação incluem a urgência da necessidade de informações. Então, dependendo dessa urgência, devemos definir se partiremos para uma tecnologia off ou on, por exemplo, né? Disponibilidade de tecnologia, por exemplo, foge do orçamento da organização e nem todos os recursos poderão ter acesso, ou é uma tecnologia que não está disponível em determinados países, né, que isso acontece também. Então, por exemplo, o MS Project é mais caro do que eu posso pagar para que todas as pessoas da empresa possuam esse software. Então, eu vou comprar esse software só para 2, 3 pessoas, mas dentro do projeto vai ser suficiente, então avaliar isso é importante para a escolha, né? Facilidade do uso. Não adianta ser um custo muito baixo se as pessoas vão ter dificuldade em utilizar. Então tem que prestar atenção nisso também. Ambiente do projeto, por exemplo. Uma tecnologia online em uma obra, em uma localização remota, com certeza não funcionará, né? Sensibilidade e confidencialidade das informações. Entender como a tecnologia lhe dará as informações para que seja avaliada a confiabilidade dela. Por exemplo, se estamos falando de um software de elaboração de cronograma, como é calculado o avanço do projeto? Você precisa entender esse algoritmo, como é que é feito esse cálculo, para você saber se esse cálculo é assertivo o suficiente para lhe dar uma informação sobre o avanço do projeto real. Modelos de comunicação. Então lá, usados para facilitar comunicações
e a troca de informações do projeto. Podem variar com o projeto e também nos vários estágios do mesmo projeto. Um modelo básico pode ser entendido da seguinte forma. Então vamos lá. Eu tenho do lado esquerdo o emissor e do lado direito o receptor. Então o emissor monta, veja, o emissor vai montar a imagem do que ele quer em sua mente e codifica em forma de palavras, né? Por exemplo, o receptor recebe essas palavras e as decodificam. Então eles montam a imagem em sua mente e entre tudo isso ainda tem os ruídos que podem surgir aí durante essa comunicação. Notem como é complexo, né? A comunicação são várias variáveis que podem dar errado. E entender como se faz essa comunicação é fundamental para entender a complexidade de se comunicar em um projeto, se comunicar em um projeto e como é importante não menosprezar a gestão da mesma, né, dentro de um projeto. Tá? Então veja nessa figura todo um processo, quantas variáveis tem aí para uma boa comunicação, quantas coisas podem dar errado. Isso se dá em milésimos de segundo. Métodos de comunicação. A escolha dos métodos de comunicação usados em um projeto podem precisar ser discutidas e acordadas pelas partes interessadas do projeto, com base nos requisitos, custos, restrições de tempo do projeto e o conhecimento e disponibilidade das ferramentas e recursos requeridos que podem ser aplicados no processo de comunicação. Então, por exemplo, comunicação interativa é uma comunicação entre duas ou mais partes que estão realizando uma troca de informações multidirecionais. É a forma mais eficiente de garantir um entendimento comum por todos os participantes, né, sobre tópicos específicos e inclui, por exemplo, reuniões, né, telefonemas, mensagens instantâneas, videoconferências e etc. Comunicação ativa encaminhada para destinatários específicos que precisam receber as informações. Então, ela vai garantir vai garantir que as informações sejam distribuídas, mas não, mas veja, eu não vou ter como comprovar se realmente chegou ao receptor, né? Ou tenha sido compreendida, é pior ainda, eu não sei se foi compreendida pelo leitor. Então, eu apenas disponibilizo de alguma forma, eu envio de alguma forma a comunicação. Por exemplo, cartas, memorandos, relatórios, né, e-mails, fax, correios de voz, comunicados de imprensa, etc. E por último, a comunicação passiva, usada para volumes muito grandes de informação ou para públicos muito grandes. Ela requer que os destinatários acessem o conteúdo da comunicação e a seu próprio critério, né? Esses métodos incluem sites de internet, por exemplo, e-learning, bancos de dados de lições aprendidas, repositórios de conhecimento, etc. Simplesmente a informação vai estar no canto, as pessoas precisam saber o local para poder ir lá e consultar. Reuniões. Então, o processo planejar o gerenciamento das comunicações requer a discussão e o diálogo com a equipe do projeto para determinar a maneira mais apropriada de atualizar e comunicar as informações do projeto e para responder às solicitações de várias partes interessadas nessas informações. Então, veja, essas discussões e diálogos são normalmente facilitados através de reuniões que podem ser conduzidas presencialmente ou online e em vários locais, tais como o local do projeto ou do cliente. Né? Uma reunião é composta por 3 fatores: planejamento, estabelecer objetivos, selecionar os tópicos a serem discutidos, realização, quem conduz a reunião, quais os outros papéis na reunião, processo de realização, critério de participação, acompanhamento das decisões tomadas
na fase de realização, comunicação, correção de desvios de relatórios ou verificados, tá? Não é conveniente realizar em uma reunião quando? Desculpa, não é conveniente realizar uma reunião quando outra forma de comunicação se mostra mais rápida ou adequada, como telefone, e-mail ou um bate-papo no corredor. Para que irei agendar uma reunião se tenho acesso à pessoa e posso resolver imediatamente? O grupo não se preparou adequadamente para a reunião por falta de tempo, atraso na comunicação, escassez de dados ou fatos semelhantes. Não realizar a reunião por muitas vezes é a melhor decisão. Não estarão presentes as pessoas que realmente tomarão decisões sobre os assuntos discutidos. Então, mesmo comentário anterior, só reforçar que tem que sair uma decisão da reunião. Se as pessoas que decidem não vão poder estar na reunião, então não faz sentido algum realizar essa reunião. Tá? Então, existem posições inconciliáveis, já conhecidas de antemão, o que pode gerar agressividade, hostilidade e ausência de resultados concretos. Aqui é fundamental o papel da liderança, saber coletar as informações dos lados e levá-las à reunião sem a presença das partes. Ainda em ferramentas e técnicas e falando das reuniões, em projetos ocorrem reuniões em momentos determinados associados ao ciclo de vida do projeto. Entre as mais importantes pode-se citar reunião de partida, o kick-off meeting, né, a famosa kick-off meeting, reunião de acompanhamento, follow-up meeting, reuniões para registro e acompanhamento de problemas, reuniões para registro de lições aprendidas e reuniões de encerramento ou de entrega do projeto. A gente chama de close-out meeting, né? Reunião de kick-off geralmente marca o início do projeto. Reunião de acompanhamento geralmente são encontros rápidos semanais com as partes interessadas ou com o próprio time do projeto. Reuniões de registro de acompanhamento de problemas. Aqui pode ser integrada aos dailies, né? Reuniões diárias e rápidas. Reuniões de registro de lições aprendidas devem ser feitas uma avaliação se as lições aprendidas devem ser comunicadas dentro do projeto, ou seja, é importante para a continuidade do progresso do projeto. Caso não seja, esta pode ser feita só no final do projeto. E as reuniões de encerramentos, né, as close-outs, realizadas no final do projeto e marcam o encerramento do projeto. Recomendações para obter os melhores resultados em reuniões. Então, prepare sempre uma agenda com os assuntos a serem discutidos e distribua entre os participantes com antecedência. Então, fazer com que as pessoas cheguem preparadas nas reuniões, né? Isso é fundamental, ganhamos em produtividade. Inicie e termine as reuniões na hora combinada, penalizando quem se atrasa e não quem chegou na hora correta. Então, além de gerar credibilidade, as pessoas tendem a apoiar mais pessoas que cumprem esses horários em suas agendas, né? Também educa as pessoas a se tornarem mais pontuais. Não aceite interrupções externas ou, na impossibilidade real disso, faça com que elas sejam breves. Saber conduzir as interrupções é tão importante quanto saber conduzir a reunião em si. Tá? Então, chame as pessoas pelo nome para criar um clima de descontração. Aqui abro um parênteses. Convidar apenas as pessoas que são necessárias para tratarem do assunto da reunião. Estabeleça no início o tempo máximo para cada um falar. E lembre para que cada um se discipline quando estiver com a palavra. Aqui cabe uma flexibilização dependendo da importância da pessoa no assunto que está sendo discutido. Por exemplo, se é uma reunião de requisitos de um produto, né, de um novo produto, o engenheiro de produto terá mais a acrescentar e, por consequente, ele vai falar mais. Use recursos audiovisuais para organizar, esclarecer e reforçar suas ideias. Montar uma apresentação ou simplesmente expor a pauta do que vai ser a reunião. E como saídas do planejar o gerenciamento das comunicações, o plano de gerenciamento das comunicações, né, é um documento
do plano de gerenciamento de projetos, que descreve como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas. Então, esse plano deve conter, por exemplo, as seguintes informações: requisitos das comunicações das partes interessadas, informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de debates, motivo da distribuição das informações, intervalo de tempo e frequência dessas distribuições e por aí vai. Atualizações no documento do projeto. Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados ao cronograma do projeto, registro da parte interessada, registro das partes interessadas. Tá? Então, todo documento que foi planejado, aqui nesse momento como saída, ele pode ser revisado. Encerramos aqui, pessoal, a nossa quinta aula, né? E como conclusão, nesta quinta aula da disciplina, aprendemos a vender o projeto, aperfeiçoando as técnicas de falar em público, né? Também estudamos as técnicas de comunicação visando o sucesso do projeto e, por último, iniciamos o estudo do processo de planejar o gerenciamento das comunicações em projetos segundo o PMBOK. Finalizamos então nossa quinta aula. Nos encontramos na próxima aula, onde falaremos dois últimos processos do gerenciamento da comunicação: o gerenciar as comunicações e o controlar as comunicações, tá? Nos encontramos lá.